No vídeo de hoje, vamos ver os 7 erros mais comuns entre todos aqueles que começam a aprender inglês. E o primeiro erro é usar métodos tradicionais de estudo. E o que são esses métodos tradicionais? São métodos que engessam o teu estudo e aprendizado. Por exemplo, estudar tópico por tópico. Por exemplo, primeiro estudar apenas acentuação gráfica, depois estudar apenas gramática, ou então separação silábica. Entendeu? Então são tópicos. Você estuda primeiro um tópico para ele. Você vai aprender primeiro isso. Depois que terminou esse tópico, aí que vai partir para o outro. Como se você fosse fazer uma prova. E não é assim. Então, não estude assim. Não foque em estudar por uma cartilha programada, um método tradicional. Fuja disso. E esse é um erro muito comum entre todos aqueles que começam a estudar, não só o inglês, mas qualquer outro conhecimento. E aí, no caso aqui do inglês, a gente quer alcançar a fluência no inglês, ou seja, aprender a se comunicar, falar, ouvir e entender muito bem, fluentemente em inglês. Então, a gente tem que fugir desse método tradicional, tá? Então, esse é o primeiro erro. É muito engessado. Então, fuja disso. O segundo erro é só fazer estudo passivo. O que são estudos passivos? É aquele estudo em que você vai apenas lendo e absorvendo o conhecimento sem usar o quê? Sem praticar, sem ser ativo no estudo. Então, assim, fuja de estudos apenas passivos. É claro que estudos assim que você vai parar, vai estudar, porque você precisa daquele conhecimento, tem que ter. Não estou dizendo que você nunca deva fazer, mas assim, não foque apenas nesse tipo de estudo. Você tem que ir para a você tem que praticar. Então analise se o teu estudo está sendo apenas passivo, onde você está pegando, sei lá, a sua apostila, o seu material de estudo, qualquer um que seja, e você está apenas ouvindo. Se for um vídeo, você está só assistindo, ouvindo. Se for um livro, você está só lendo, sem praticar. De novo, esses estudos são importantes, você tem que fazer isso também, adquirir mais conhecimento, mas o que você não pode é ficar só nisso, só em estudos passivos. O terceiro erro tem muito a ver com o segundo, que é não falar desde cedo, ou seja, não praticar desde cedo. Nós queremos chegar na fluência, nós queremos aprender a falar inglês, entender, se comunicar, alcançar a fluência. A fluência é isso, você se comunicar fluentemente, falar fluentemente em inglês. Então, você tem que falar desde cedo. Na verdade, essa é a essência do conhecimento. Isso é a essência de qualquer aprendizado. Falar. Você ouve e fala. Desde pequeno, nós aprendemos a falar assim. A gente ouviu, seja lá o que for a palavra, papai, mamãe, não sei qual é a primeira palavra que uma criança fala, é papai e mamãe. Então ela ouviu papai e mamãe e falou. Esse conhecimento, essa prática é a essência de qualquer aprendizado. Você tem que falar. Então pratique desde cedo. O erro é a pessoa achar que ainda não está preparada e por isso não praticar, por isso não abrir a boca, por isso não partir para o estudo ativo. Então assim, não fique preso no estudo passivo. Você tem que ir para a ação, você tem que praticar. E a prática do inglês é você falar. Não importa se a pronúncia não vai ser a mais perfeita do mundo, é normal. A criança, quando fala a primeira vez, não é perfeita, então não se preocupe, é assim mesmo, mas tem que praticar. A prática leva à perfeição. E aqui, esse ditado aqui cai muito bem. Esse é o erro 3, não praticar. Então, pratique. Bora lá agora o quarto erro. Ei, só lembrando, se você chegou até aqui, tá gostando, tá curtindo, então já deixa seu gostei e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque assim você sempre vai estar por dentro das próximas dicas e vídeos aqui do canal. Lembrando, toda semana tem vídeo novo aqui com dicas de como estudar e como aprender inglês. Nosso objetivo aqui, porque eu também estou aprendendo, tá? Ainda não cheguei lá, quero chegar lá. Por isso que esse canal, o nome é Minha Trajetória no Inglês. E o nosso objetivo aqui é alcançar a fluência no inglês. Bora lá agora o quarto erro. O quarto erro é fazer pouco estudo diário, ou seja, pouco treino, pouco estudo por dia. Então você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ter aí, alcançar o seu mérito. Tem que se dedicar, sem isso não vai. Então esse é um erro muito comum. A pessoa estuda o quê? 15 minutos, 10 minutos por dia. Se for só esse o tempo que você tem, muito bom, tá se esforçando. Mas se puder, estuda sempre mais, estuda mais. Quanto mais, melhor, porque você chega lá mais rápido. Então, mais tempo de estudo por dia é essencial, principalmente se você tá no início, porque você tem que gerar esse novo hábito de estar estudando e se dedicando ali no inglês. O quinto erro é muito comum também de todos os iniciantes que estão começando e aprendendo. Eu também cometi um pouco esse erro no início, que é estudar focando um pouco mais na leitura e na escrita, que são duas áreas que você vai acabar adquirindo consequência do teu estudo. Então não precisa se esforçar muito focando em estudos nessas áreas, escrita e leitura. É um erro focar em estudos baseados somente nisso,
Sim, porque nossa meta é a fluência. E onde que a gente tem que focar? Listen e speak. Ouvir e falar. É isso que você tem que focar. E acredite, a escrita e a leitura você vai adquirindo consequentemente. É incrível. Não foque em estudos apenas em escrita e leitura. Esse que é o erro. Não é que você não vai estudar escrita e leitura. Você tem que estudar, também vai estudar. E nem precisa se preocupar porque isso aí você vai aprender, querendo ou não. É a primeira coisa que você aprende, as primeiras áreas, é isso. É a leitura e a escrita. Você aprende logo. Você lê uma palavra ali, já consegue ler alguns textos, pequenas frases em inglês você vai conseguir ler. O mais difícil depois que vem é você entender, ouvindo e falar. Então, não foque em estudos baseados somente nisso. Lembrando, não é que você não vai estudar, mas não estude somente, não faça um estudo onde você só está lendo e escrevendo. Não faça isso. Tem que ouvir e tem que falar, tá bom? Então, esse é o quinto erro. O sexto erro, o penúltimo aí, estamos chegando no final, tá? É não treinar. O listen, o que é o listen? Ouvir. Ouça em inglês todo dia. Quanto mais você ouvir, melhor, porque você vai pegando a dinâmica do inglês, você vai começando a identificar palavras e aí você vai também aprendendo mais expressões e termos e se habituando, se familiarizando com a forma de falar, com o idioma e tudo mais. Então tem que ouvir desde cedo. Quanto mais você ouvir, mais rápido você chega lá. Adianta eu ouvir por ouvir o inglês sem estar entendendo, não adianta muito, mas já ajuda. É muito melhor do que você não ouvir, entendeu? E eu tenho um outro vídeo que dá uma dica muito boa de como você treinar o seu listen. Eu vou deixar ele aqui no card, na verdade acho que foi o penúltimo ou o último vídeo aqui do canal. Vou deixar aqui no card e aqui embaixo na descrição. Esse vídeo te dá uma dica muito legal de como você treinar o seu listen, mas você tem que ouvir. Tem que ter um estudo onde você ouve direto, ouve todos os dias. Tem que praticar o seu listen todos os dias. E por que isso? Porque você tem que ter o estudo ativo e o estudo passivo. O que é o estudo ativo? É aquele que você tem o seu horário ali, você vai sentar e vai fazer o seu estudo, seja com áudio, seja com vídeo, seja com textos, seja com aplicativos. É aquele estudo. Você vai lá e estuda. Esse é o estudo ativo. Você decidiu aquele horário, você foi lá, cumpriu o seu horário, estudou. Esse é um estudo ativo. É muito importante, tem que ter, todo mundo tem que ter, nem que seja 10 minutos, mas tem que ter. E tem que ter o estudo também passivo. O que é o estudo passivo? Mesmo sem você estar naquele estudo onde você planejou e tudo mais, você está tentando estudar, ouvindo uma música, ouvindo um áudio, tá ali no trânsito, no trabalho, academia, na rua, enfim, e tá ouvindo ali, tá ouvindo um áudio, tá com um aplicativo, tá revendo as palavras que salvou, revisando algum texto, algum áudio. Este é um estudo passivo, que você se aprofunda muito mais. Se você puder mudar o seu celular pro idioma inglês, faça isso, porque faz parte de você entrar nesse mundo do estudo passivo do inglês, onde você vê inglês, onde você escuta inglês, treinar, bolar, criar frases em inglês. Tem um outro vídeo também aqui no canal que eu explico um pouco como te ajudar a fazer isso, a montar frases em inglês. Vou deixar ele aqui também no card aqui embaixo, na descrição. Esse vídeo é muito bom. Como montar frases em inglês. Vai te dar uma dica muito legal. Se você ainda não assistiu, assiste lá, porque vai ser bem bom pra você mesmo. Então, junta aí estudo ativo com estudo passivo no teu dia a dia, que isso vai te dar uma alavancada muito melhor no seu estudo do inglês e no seu aprendizado. E o sétimo e último erro é não ter metas e indicadores de desempenho. Bora lá, o que são as metas? Metas você mesmo que vai criar, mas você tem que especificar a meta. E para você ter uma meta, ela tem que ter basicamente duas coisas, que são prazo e objetivo. Então, em quanto tempo você tem que ter isso? Então, você especifica um resultado e especifica o tempo. Então, tem que ter meta. E o que são os indicadores de desempenho? São formas de você analisar o seu desempenho. Você tem que criar. Pode ser um teste. Por exemplo, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui, que é descubra o seu nível no inglês. Então, pode ser testes assim, para você descobrir o seu nível, se você está melhorando ou não. Pode ser textos que você vai tentar traduzir ou ler, para saber se você está adquirindo mais vocabulário, mais palavras, entendendo mais rápido o inglês. Enfim, eu tô dando exemplos, tá? Você tem que criar os seus indicadores. Esse é o sétimo erro, não ter meta e não ter indicadores de desempenho. Tem que ter meta e os indicadores de desempenho para você ir medindo o seu desempenho, se você está evoluindo ou não. Esses são os 7 erros cometidos pela maioria das pessoas que começam a aprender inglês. Espero que tenham gostado. Eu sou o Thiago, essa é minha trajetória no inglês e te vejo no próximo vídeo. See you! 90% das frases funcionam assim. Por exemplo, se eu quiser falar estou com fome, que aí no caso ficaria I am hungry. Outro exemplo, ela foi trabalhar. Observa, ela, do jeito, mulher, foi, ou seja, a ação foi trabalhar. Trabalhar é uma outra ação, no caso, uma ação, sujeito